sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. E essa semana estamos na lição 3, que tem como tema vida e morte. O verso para memorizar está em Filipenses capítulo 1, 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isto é mentira. A morte é o oposto da vida, uma inimiga. Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A lição diz aqui que, embora disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito. O mais importante para ele era honrar a Cristo pela vida ou pela morte e pregar o evangelho ao maior número de pessoas possível. A lição aqui na parte de sábado também traz uma citação, um parágrafo muito interessante. Olha só o que diz: a vida é curta e precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que ele nos concede. Que frase forte e poderosa, não é verdade? A nossa vida, ela é curta. Nós só teremos a eternidade após a volta de Jesus. Então, neste período que nós temos, precisamos ao máximo nos esforçar para levar a mensagem do reino de Deus. E nesta semana nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito deste assunto e também ver aqui o que Paulo fala sobre unidade, como ele promove a unidade lá em Filipenses. Domingo, Cristo será engrandecido. Aqui nós estamos em Filipenses capítulo 1, versos 19 e 20. E diz que embora Paulo não fosse um criminoso, essa não tinha sido a primeira vez dele na prisão. Ele já estava bem familiarizado com perseguições, né? Então, a gente vai ver ao longo aqui deste trimestre prisões, momentos de perseguição, momentos tensos ali no ministério do apóstolo Paulo. E aqui também diz que, contudo, para que ninguém achasse que esses sofrimentos eram sua maior preocupação, Paulo acrescenta ali na sua carta o seguinte: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo escrevia ali aos filipenses, mas ele não queria que as pessoas ficassem preocupadas com a situação dele. Então, ele demonstrava ali que a preocupação dele não era o que ele estava passando, mas sim com a igreja, com o avanço do evangelho. E aqui também diz que, assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. E a lição ela vem falando também, né, sobre fidelidade dos cristãos. Então, Paulo, ele deixa claro para nós que a vida dele era a pregação do evangelho. Tanto morrer quanto viver, a preocupação dele é que o tempo que ele estava ali, em cadeias ou não, ele pregasse o evangelho. E ele gostaria que a igreja entendesse isso, para que a igreja também avançasse neste propósito. Segunda, morrer é lucro. Podemos perceber com facilidade que estamos envolvidos no grande conflito, que acontece ao redor e dentro de nós. Experimentamos essa batalha cósmica e continuaremos a vivenciá-la até o dia da nossa morte, independentemente do quando ou como ela ocorrer. As armas espirituais mais poderosas, a lição diz que são as ideias, sejam corretas ou erradas. Satanás utiliza ferramentas como a crítica, a traição, constrangimento, medo, pressão social e muitas outras coisas que os cristãos jamais deveriam usar. Por outro lado, somos chamados a empregar o amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o domínio próprio. Nossa arma mais poderosa, quando utilizada com sabedoria, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Afinal, somente Deus pode levar a verdade ao coração das pessoas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para realizar os seus propósitos. Então, quando a igreja ela está realmente ligada neste propósito de levar a mensagem, de ser um instrumento de Deus, essas características aqui que nós vimos, que é fruto do Espírito, né? Amor, misericórdia, paz, mansidão, paciência, elas são empregadas na vida deste cristão para que ele pregue a mensagem, para que ele seja um instrumento. Mas muitas vezes outras características como traição, crítica, pressão social, medo, está acontecendo na vida de cristãos.
ou seja, eles estão em oposição ao que deveria ser, né? Então nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Se queremos ser instrumentos de Deus, o fruto do Espírito precisa habitar em nós. E nós precisamos ter aqui então a espada do Espírito. E a espada do Espírito diz a Bíblia que é a palavra de Deus. Uma vez que a batalha ela é espiritual, estamos em uma guerra de ideias e de valores. No entanto, Cristo já conquistou a vitória por nós na cruz. Enquanto estivermos conectados a Ele, jamais seremos derrotados, mesmo se morrermos. Então isso é muito importante, entender que nós não lutamos contra carne e sangue, mas a nossa batalha é espiritual, é em relação a valores, ideias. E se nós estivermos conectados com o Senhor, já somos vencedores, porque Ele venceu na cruz do Calvário por nós. Então nós devemos lutar com essas armas espirituais também. Terça, viver e morrer por Cristo. Aqui nós estamos em Filipenses capítulo 1, 23 e 24. Essa passagem tem sido mal interpretada ao longo dos séculos. No verso para memorizar desta semana, né, nós falamos sobre Filipenses 1, 21. Paulo falou sobre as diferenças entre viver e morrer, sobre o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristão vive para Cristo e pode até morrer por ele. Então, nesse sentido, a morte é o quê? Lucro. Se eu estou vivendo para o Evangelho e eu morro no Evangelho, na missão, isso é lucro. Por quê? Porque eu estou aguardando a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aguardo salvo, mas a lição ela vai enfatizar justamente isso, que o morrer, ali ser lucro, não significa que quando nós morremos, já vamos direto para o céu, mas estamos aguardando a volta de Jesus. Paulo tinha essa interpretação e ele acreditava nisso, que quando ele morresse, ele estaria aguardando ouvir a voz do Senhor ali no dia da sua vinda para que ele ressuscitasse também. As palavras de Paulo sobre partir desta vida para estar com Cristo significam estar com ele no sofrimento e na morte, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos da morte, a próxima cena que viria, em um piscar de olhos, seria Jesus. Cristo levaria com todo o povo de Deus para o lugar que preparou para todos os que o amam. Embora estivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses que ele continuasse a viver. Curiosamente, para o cristão, nem sempre é fácil saber se é melhor viver para Cristo ou morrer por ele. Paulo estava pressionado dos dois lados, entre continuar vivo ou descansar na sepultura. Paulo sabia da obra que ainda tinha para fazer, mas ele também tinha no seu coração que quando descansasse na sepultura, estaria aguardando a volta de Jesus. Quarta, permaneçam firmes na unidade. Aqui a lição ela vai enfatizar agora o ponto da unidade na igreja. A última oração de Jesus pelos discípulos girou em torno de um tema central, a unidade. Jesus olhou além da cruz, contemplando a união com seu Pai e conosco. Jesus disse assim em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Jesus orou para o Pai, orou para que o Pai guardasse seus filhos, a fim de que eles fossem um, assim como Deus e Cristo são um. Jesus também destacou as terríveis consequências da desunião. Ela pode levar muitos à incredulidade. 2 vezes nessa breve oração, Jesus enfatizou que a nossa união com Ele e com o Pai tem o objetivo de que o mundo creia e conheça que o Pai enviou a Cristo. Olha que interessante. Então, se nós formos um povo unidos, nós mostraremos Cristo ao mundo. O mundo vai crer em Jesus. Mas, se fizermos ao contrário, isso traz descrença, incredulidade. Então, olha como é importante a unidade na igreja, a unidade entre os irmãos. A lição aqui vai dizer também que a desunião na igreja tem como origem no orgulho. À medida que orgulho e ambição mundano foram cultivados, afastou-se o Espírito de Deus e insinuaram-se rivalidade, dissensão e luta para desviar e enfraquecer a igreja. Como é triste, não é verdade? Uma igreja com desavença, com desunião, com intriga, com brigas, com invejas, com orgulho. Isso é muito triste porque como o mundo vai crer em Jesus se no meio do povo dele há esse tipo de coisa? Nós precisamos permanecer unidos, unidos em propósito, em oração, em amor uns pelos outros em Cristo Jesus. Devemos liberar perdão, pedir perdão, se sentir perdoado
E assim nós vamos dar continuidade à obra de Cristo, para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Mas enquanto houver no nosso meio essa desunião, essa dissensão, o mundo não vai crer no poder de Jesus. Unidos e destemidos. Aqui nós estamos falando de Filipenses capítulo 1, 27 a 30. As estratégias de Satanás é dividir para conquistar. Olha só como ele trabalha. A desunião é mortal. Jesus disse, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Esse é um princípio simples que Satanás tenta nos fazer esquecer. A unidade nos ajuda a cumprir nosso papel profético como remanescente da profecia bíblica, proclamando o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. A unidade é essencial para cumprir a missão de proclamar essa mensagem dada por Deus. Olha que interessante, mensagem não pode ser separada da missão nem da unidade. Então, para eu pregar uma mensagem da volta de Jesus, do juízo, de arrependimento, eu preciso da missão e da unidade. Então, nós temos uma mensagem, nós temos uma missão para cumprir, mas sem unidade nós não cumpriremos essa missão e essa mensagem não chegará a todas as pessoas. Então, o povo de Deus, ela tem uma mensagem especial. E isso nós temos como missão para a nossa vida. Precisamos viver em unidade para que o mundo creia que Jesus está voltando. A vida neste mundo de pecado, ela é difícil, mesmo para pessoas que estão mais perto de Deus. E aqui a lição vai trazer, por exemplo, para nós o exemplo de Jó. Jó era um homem justo e o próprio Senhor diz que ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e desviava-se do mal. E ainda assim, do dia para a noite, tragédias atingiram Jó e sua família. Ou seja, ainda que você esteja andando na presença do Senhor, tragédias, problemas, situações acontecem, pode acontecer de um dia para a noite. Infelizmente, estamos no mundo do pecado. Ainda que nós venhamos a aceitar a Cristo, a influência do pecado ainda está aqui e nós temos que conviver com isso. Mas nós podemos nos agarrar às promessas de Cristo, nos agarrar à presença dele, para até nas dificuldades nós podemos dar testemunho do poder dele em nossas vidas. Na dificuldade nós podemos afirmar ao mundo quem Cristo é para nós. Então, quando você estiver passando por um momento de luta ou dificuldade, saiba que nós estamos num grande conflito. Muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema, maiores ou menores que os seus. Hoje você pode estar passando uma situação mais tranquila e de repente as coisas virarem de cabeça para baixo. Infelizmente, isso acontece na nossa vida. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para dar um fim a isso. Tem uma data de validade este mundo. Tem um período em que tudo isso vai acabar. Tem um momento que isso vai acabar. Isso vai ter fim. Nós precisamos permanecer firmes, porque nós temos uma mensagem, uma missão e precisamos permanecer unidos. E assim o evangelho é pregado, Jesus volta e assim poderemos ter uma vida digna, uma vida eterna de alegrias, de bonanças, de bênçãos e de felicidade ao lado do nosso Senhor. A lição termina dizendo o seguinte: o sofrimento em algum grau é parte da vida, infelizmente. Ainda assim, é melhor sofrer por causa de Cristo do que morrer por qualquer outra razão. Então, se tiver que morrer, que seja por Cristo, que seja trabalhando para o Senhor, que seja na missão, que seja pela obra. E assim como Paulo sabe, e ele tinha certeza que quando ele descansasse no Senhor, quando ele dormisse no Senhor, ele estaria aguardando aquele grande e poderoso dia aonde o Senhor Jesus iria despertá-lo. E assim será com cada um de nós também. E eu gostaria de deixar uma citação final aqui em Primeiros Escritos de Ellen White, que diz o seguinte: é-nos assegurado que os atalaias verão com seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião. Também é dito que no tempo do fim os sábios entenderão. Quando isso se cumprir, haverá unidade de fé entre todos a quem Deus considera entendidos, pois os que realmente compreendem com correção devem também compreender em união. De considerações como essa, torna-se evidente que o estado perfeito da igreja, aqui predito, está ainda no futuro. Logo, esses dons não completaram ainda sua obra. Ou seja, esse dom ainda não foi completo. Mas nós, como igreja, precisamos buscar esta união. Lembra que os discípulos estavam no cenáculo reunidos?
O Espírito Santo foi derramado na vida dele quando eles estavam em oração, em união, num só propósito, num só coração. A igreja que busca o derramamento do Espírito Santo, a igreja que busca este poder que vem do alto, precisa permanecer unida até o fim. Precisamos caminhar nesta unidade, nos preocuparmos uns com os outros verdadeiramente, para que assim possamos cumprir esta missão que nos é dada, através da unidade. Sejamos um, como Deus é com Jesus, como Jesus é com Deus. Essa foi a oração de Jesus e esse deve ser o desejo da sua igreja também. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa lição tão valiosa e importante de ver através da vida do apóstolo Paulo, que não importava para ele morrer ou viver, desde que ele estivesse sob a tua presença, conectado, ligado contigo. Senhor, nos ajuda a compreender também esta missão. Que se estivermos passando por alguma situação ruim, até mesmo nessas situações o Senhor pode nos usar para que a tua obra seja feita. Vivendo ou morrendo, que seja para Cristo Jesus. E nos ajuda, Senhor, como igreja, ter esta união, como diz a tua palavra, esta unidade. Assim como Cristo é um com o Pai, assim sejamos a igreja, um corpo unido, sobre o qual o Senhor é o cabeça desta igreja. Nos ajude, Senhor. Tira do meio de nós a desunião, a desavença, todos esses problemas que nos separam do amor de Cristo. Para que possamos cumprir esta missão com a mensagem que nós recebemos, a unidade é essencial. Nós pedimos as tuas bênçãos e os teus cuidados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Sigamos unidos e fortes para pregar esta mensagem poderosa. Eu e você temos uma missão a cumprir. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.